Olá, boa tarde. Está no ar o Justiça Agora. Uma operadora de telefonia foi condenada a indenizar uma cliente idosa pelo excesso de ligações. As chamadas eram para cobrar uma dívida que não foi paga pela cliente. As ligações começaram quando a cliente da operadora, uma senhora de 91 anos, deixou de pagar a fatura. No processo, ela afirmou que recebia entre 30 e 60 chamadas por dia, inclusive aos finais de semana. O caso foi parar na 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator do processo entendeu que a empresa pode fazer a cobrança, mas que nesse caso específico houve excesso, o que pode causar constrangimento à consumidora. Por decisão unânime, a cliente vai receber uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. O ex-secretário parlamentar do deputado federal Silas Câmara foi condenado pela prática conhecida como rachadinha. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, ele exigia a devolução de parte dos salários dos funcionários do gabinete ao parlamentar. O Ministério Público Federal reuniu provas de que Silas contratou 18 assessores na Câmara dos Deputados. Pela denúncia, o parlamentar exigia que eles devolvessem parte do salário e, em alguns casos, até o salário inteiro. O ex-secretário do deputado, Raimundo Gomes, era o responsável por recolher o dinheiro. A prática aconteceu entre janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Ao se defender, Raimundo alegou que apenas cumpriu ordens superiores. Mas, para o Ministério Público Federal, isso não justifica a prática do delito. Condenado a 4 anos e 5 meses de prisão, Raimundo também terá que pagar multa e despesas processuais. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça entende que, no caso de morte de suposto pai, após o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, a ação rescisória deve ser ajuizada contra os herdeiros. Entenda esse caso na reportagem de Jéssica Castro. 2 mulheres entraram com ação de investigação de paternidade contra um homem, mas o pedido foi julgado improcedente. O homem faleceu depois da sentença e as mulheres ajuizaram uma nova ação rescisória de sentença 2 anos depois contra o espólio. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso das mulheres, mantendo decisão do juízo que determinou emenda da petição inicial por entender que a ação deveria envolver os herdeiros e não o espólio, como explica esse advogado. A ação rescisória que foi movida, ela foi movida contra uma parte legítima, a parte passiva. Ela ajuizou contra o espólio e, na verdade, ela deveria ajuizar essa ação contra os herdeiros constantes do espólio. O espólio nada mais é, nesse caso, como a administradora dos bens deixados pelo falecido. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e, ao analisar o recurso especial, a relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que há jurisprudência do STJ, considerando que a ação de investigação de paternidade deve ser ajuizada contra os herdeiros. A relatora ressaltou que deve estar no polo passivo da ação a pessoa indicada pelo autor que reúna condições de satisfazer o pedido inicial. Os ministros da 3ª turma julgaram improcedente o pedido rescisório. Foi ressaltado que também há precedente na Corte que considera que o direito de rescindir sentença proferida em ação investigatória de paternidade entra em decadência após 2 anos. E no caso analisado, não houve substituição do polo passivo da ação antes do término deste prazo. E o Justiça Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Até amanhã.